Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e o vídeo de hoje é um vídeo que eu não queria fazer. Porque é um assunto que todo mundo já falou sobre isso na internet, todo canal no YouTube de teologia tem que começar com esse tipo de vídeo. Eu acho que é um negócio bobo demais para ser tratado com seriedade, mas que a gente tem que dar atenção porque para muita gente é uma coisa muito séria. Só que é um negócio que para responder teologicamente é difícil e olha que eu gosto de dar respostas teológicas para coisas um tanto improváveis. E vamos então pro vídeo de hoje que é sobre tatuagem. Vocês vivem me pedindo para responder se fazer tatuagem é ou não é pecado. Vamos começar com a Bíblia. E a Bíblia fala muito pouco sobre tatuagem. O único texto que fala diretamente sobre tatuagem em toda a Bíblia tá no Antigo Testamento, tá em Levítico, e diz: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Essa tradução que eu tô citando é a Nova Almeida atualizada, que eu tô usando ultimamente. A NVI chega a traduzir aí marca sobre o corpo como tatuagem. Não façam nenhuma tatuagem sobre vocês. Agora, vocês estão cansados de saber que você não pode simplesmente pegar um texto de Levítico e trazer de forma arbitrária e apressada como aplicação ética para o Novo Testamento. Claro, todo o Antigo Testamento é útil para o nosso ensino. Agora, mandamentos específicos sobre corte de cabelo, tipo de tecido e coisas assim, a gente sempre tem que aplicar de uma forma um pouco mais inteligente. Tem um podcast aqui onde a gente fala sobre isso. Baixo Clero, vai ouvir lá no Spotify, no YouTube, aqui tem em todo lugar você ouviu o Baixo Clero. A gente tem um Baixo Clero sobre como a gente usa o Antigo Testamento. Esse é um texto que vem em um contexto muito específico, não só porque ele é um texto de minúcias acerca de comportamento no Antigo Testamento que geralmente não são aplicadas de modo direto no Novo Testamento, diz que é proibido parar a barba, por exemplo, e ninguém tá reclamando do pessoal não estar parando a barba. Cabe considerar que o texto fala diretamente sobre fazer marcações no corpo por causa dos mortos, o que era um ritual muito comum nos povos pagãos ali daquele período na história de Israel, de fazer marcas sobre o corpo, que nem eram de tinta necessariamente, mas eram golpes a que feriam o corpo e deixavam cicatrizes em memória aos antepassados. E isso geralmente estava relacionado a culto aos mortos. O que Deus intenta é que o povo de Israel seja diferente dos povos pagãos, de forma que eles não tivessem em seus corpos marcas que adoravam os seus antepassados. Justamente porque o Senhor deles não eram homens que morreram e foram divinizados, como era comum naquele tempo, mas sim o próprio Deus de Israel. Daí a gente tem talvez a única aplicação moral mais direta dessa minúcia de lei do Antigo Testamento. A ideia de que o corpo deles não deveria ser marcado com algo que simbolizasse a adoração a antepassados. Logo, o corpo não deveria ser marcado com qualquer coisa que simbolizasse paganismo ou distanciamento do próprio Senhor, com algo que desse a entender que a gente adora outra divindade, ou com qualquer coisa que ofenda aquele que é o nosso Senhor de fato. Ou seja, por mais que esse texto de Levítico não seja um texto que a gente pode aplicar diretamente para uma proibição à tatuagem, ele pode ser aplicado diretamente como um princípio moral à proibição a tatuagens que ofendam a Deus. Há um tipo de tatuagem que adore outros deuses, que fale de ídolos ou de coisas que sejam diametralmente opostas à nossa fé. Nenhum cristão deveria tatuar coisas sobre outros deuses, coisas satânicas, imagens que evoquem algum elemento negativo, demoníaco ou o que for. Ou mesmo tatuar alguma coisa que vá diretamente contra valores da fé, algo sexualizado, algo que louve comportamentos pecaminosos ou qualquer coisa parecida. Alguns argumentam que a gente não pode fazer tatuagem porque a gente é templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 a 20, sermos templo do Espírito. Se nós somos templos do Espírito, então a tatuagem seria uma pichação no templo, algo que mancharia a integridade do templo. Agora, se você olhar para as antigas catedrais, certo? Você vai ver que as catedrais eram cheias de afrescos, cheios de pintura, certo? As catedrais eram bastante pintadas. Se a gente for considerar esse tipo de analogia de forma direta, a gente tinha que estar cheio de aquarela, cheio de afresco. Olha para a Capela Sistina, as igrejas eram cheias de pintura, meu Deus do céu. Usar isso como argumento é dizer que as pessoas tinham que se pintar inteiro. Mas, de forma mais teológica, o texto bíblico não está dizendo isso. Você está considerando que a tatuagem em si é pecado. Nós somos templo do Espírito, então a gente não pode colocar coisas pecaminosas. O texto vai dizer que a gente não pode unir o templo do Espírito com a prostituta. É verdade, não devemos unir nosso corpo àquilo que é pecado. Agora, a tatuagem é pecado? A gente tem que provar isso por outros meios e não pressupor isto nessa leitura sobre o templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é valioso, Deus louva o corpo, Jesus veio em corpo. Os gnósticos diziam que o corpo era sempre mau e que tudo aquilo que envolvia relacionamento com a carne era necessariamente pecaminoso. Jesus não viveu assim, o cristianismo não defende isso, porque Deus se tornou carne. Nosso corpo pode glorificar a Deus. Adornar o nosso corpo pode também ser uma forma de glorificar o nome do Senhor. Mas e o que mais? O que é que mais a Bíblia fala sobre tatuagem? Olha,
nada. Tecnicamente, mais nada. Só tem isso em todo o Antigo e Novo Testamento sobre marcar o corpo ou algo parecido. A gente pode usar 2 textos escatológicos pra falar de tatuagem, mas aí, compadre, é pegar a escatologia e tentar trazer pra cá. Mas dá pra fazer isso um pouco. Se você interpretar Apocalipse de forma um pouquinho mais literal, em Apocalipse 3, 7 a 13, a gente lê que Cristo vai nos tatuar, vai escrever em nós, marcar o nosso corpo, o nome de seu Deus e o nome da santa cidade, que é Jerusalém. O próprio Cristo escolheu usar como metáfora para aquilo que aconteceria nessa marcação de nós a ele, por toda a eternidade, a ideia dele escrever no nosso corpo, dele fazer uma tatuagem em nós. Talvez isso lembre até a ideia de pinturas cerimoniais que aconteciam em tribos indígenas, ou mesmo em tatuagens que eram feitas em certos ambientes para marcar de que tribo, qual pessoa era e coisas assim. Deus nos marcará, seja de forma metafórica ou literal, não importa. Ele escolheu usar como metáfora para a marcação que receberemos dele a imagem de uma tatuagem na pele. Ainda em Apocalipse, a gente encontra a apresentação do Cristo ressurreto como alguém que possui algo escrito no corpo. Apocalipse 19:16 diz que Jesus possui escrito na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, nessa imagem que é montada no livro do Apocalipse, quer ela seja literal ou metafórica, você tem Deus escolhendo se revelar com uma imagem de alguém que tem na sua coxa um descritivo de quem ele é, marcado na sua pele. Opa, eu tô querendo dizer agora que Jesus tem tatuagem, que Deus vai tatuar a gente pra sempre, que tem lá uma clínica de tatu, né? Tatu Jesus, e Jesus tá tatuando nós, um Jesus todo tatuado. Não é o que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é que o conceito de ter a pele marcada ou escrita com algo é usado no Apocalipse de forma positiva, ainda que seja como uma imagem metafórica ou algo parecido para simbolizar uma outra coisa muito superior, que é justamente quem Jesus é e aquilo que nós seremos nele. Por mais que em Levítico a imagem da tatuagem, a imagem da marcação da pele seja negativa, por causa do relacionamento que aquela marcação na pele tinha com os mortos, no Apocalipse a marcação na pele tem uma imagem positiva. E isso é tudo que a escritura fala sobre tatuagem, o que faz com que o fenômeno da tatuagem seja simplesmente uma zona neutra de significado no Novo Testamento. Não é chamado de pecado em nenhum lugar. É tratado de forma positiva, talvez, no Novo Testamento, quando simbolizada a imagem de Cristo e aquilo que ele fará em nós. Mas aí começam os muitos argumentos contra a tatuagem, né? Que geralmente não vem de teologia bíblica, mas de tentativas de aproximação da escritura com esse assunto. Ora, a tatuagem em si não é pecado, não tem como argumentar assim. Mas a tatuagem, ela vai contra algum elemento ou princípio bíblico que seja importante pra gente? A Bíblia não diz não tatuarás, mas tem coisas que a Bíblia diz que impediria a prática da tatuagem? Muitos teólogos e pastores tentam dizer que sim, mas eu não sou convencido disso ainda em nível nenhum. Iago, a tatuagem vem da cultura pagã, é uma prática que provém do paganismo. Tudo bem, por mais que isso seja muito questionável, algo vir de uma cultura pagã não torna aquilo pecado de forma nenhuma. A gente chama isso de falácia genética aplicada à teologia. Tem vídeo aqui no canal em que a gente lida com isso, é o nosso vídeo sobre música secular, onde eu argumento que algo tem uma origem, uma criação pecaminosa, não faz com que aquilo seja pecaminoso de fato. Homens ímpios podem criar coisas boas, e muitas coisas que na escritura foram criados num contexto ruim, são usados por Jesus, até mesmo nos céus, pelos anjos. As harpas, por exemplo, foram inventadas pela família de Caim, que era uma família distante de Deus, e harpas são usadas nos céus para glorificar o nome de Deus. Nos nossos cultos nós usamos coisas pagãs. O piano era usado em cabarés. E as igrejas acham que piano é uma coisa maravilhosa. A gravata, quando foi criada, muitos dizem que era um símbolo de homossexualidade. E hoje o pastor tem que pregar de gravata e coisas assim, então não faz nenhum sentido nós nos afastarmos de qualquer coisa que tenha uma origem que não seja santa ou pura. Ah, Iago, mas a Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. A gente até pode fazer tatuagem, mas será que convém? E essa é uma leitura ruim do texto. A gente tem um de olho no texto aqui no canal sobre os versículos errados de 1 Coríntios. Vai lá assistir também, mas eu resumo pra você. O que Paulo tá dizendo não é que existem coisas que são permitidas e coisas que não convêm, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser, excluindo o pecado, e dessas coisas santas, existe aquilo que não convém, que eu não deveria fazer. O que Paulo tá dizendo é o seguinte: tudo é permitido é uma citação dos coríntios, que queriam pecar, que queriam se entregar a comportamentos imorais. Tudo é permitido, os coríntios diziam. E Paulo responde, mas nem tudo convém. O que é esse nem tudo que convém? É o pecado. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos praticar o pecado. Tudo é permitido, ótimo, mas o pecado não é conveniente ao crente. Aquilo que não convém é aquilo que é pecaminoso. A menos que a escritura diga claramente que fazer tatuagem é pecado, ou que algum outro princípio bíblico diga que tatuagem é pecado, eu não posso colocar tatuagem dentro desse não convém, porque esse não convém é justamente o pecado dentro da teologia do texto. Eu explico isso com mais detalhes lá no De Olho no Texto. Sobre isso você pode ir no card aqui em cima ou no link na descrição e ouvir a explicação mais teológica dessa passagem. Ah, Iago, mas tatuagem é errado, porque tatuagem é vaidade e a Bíblia proíbe vaidade. E bem,
Paulo não está condenando absolutamente toda e qualquer arrumação, que alguém se arrume, se vista bem ou algo parecido. Ele está proibindo o exagero e o excesso. O tipo de vestuário que Paulo cita em 1 Timóteo era exatamente o vestuário das prostitutas da época, se você comparar com os textos da literatura helênica do mesmo período. Ou seja, Paulo estava condenando roupas e vestuários que eram próprios de pessoas que andavam longe de Deus e se vestiam de forma sensual. Todo mundo se arruma, as mulheres passam maquiagem, o povo se depila, o pessoal compra uma roupa legal para vestir, a galera faz aí tatuagem na sobrancelha para deixar a sobrancelha definitiva, tatua a boca para deixar com formato de batom o tempo todo, usa aparelho para arrumar o dente. O povo cuida da estética e não é pecado cuidar da estética, problema nenhum. Se alguém faz uma tatuagem com fins estéticos, isso não é pecaminoso. Qualquer pessoa que argumente que não deveriam fazer tatuagem porque é só estética e algo assim, deveria só usar pano de saco a vida inteira e nunca se arrumar, cortar o cabelo ou algo parecido. Ah, Iago, mas como é que isso vai glorificar a Deus? Isso é uma pergunta que geralmente vem da ideia de que apenas coisas culticas glorificam a Deus. A gente só glorifica a Deus se a gente estiver orando, se a gente estiver de jejum, se a gente estiver evangelizando. Mas nós devemos glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Seja comendo, seja bebendo, seja brincando, se divertindo. 1 Coríntios 10, 31 diz que tudo que a gente faz para a glória de Deus. Então ler um livro, então jogar bola, então dirigir o carro, ou mesmo cuidar da sua estética ou fazer uma tatuagem, deveria ser feito com a motivação de glorificar o nome de Deus. Motivações importam. Qualquer coisa que a gente faça com a motivação ruim é pecado. A gente tem que pesar porque é que a tatuagem é uma coisa que a gente quer tanto fazer. Eu quero me rebelar contra os meus pais, eu quero ser alguém rebelde para a cultura, quero demonstrar que eu sou uma pessoa que não obedece às regras e às ordens sociais. Sei lá, motivações ruins são pecado. Se você quer se tatuar com a motivação errada, vai ser pecado como qualquer outra coisa, seja beber um copo d'água, seja dirigir um carro, que você faça com a motivação errada. Mas isso por si só não diz que a tatuagem sempre vai ser com a motivação errada, ou que você não tem como fazer isso para a glória de Deus. Você só não tem como pecar para a glória de Deus. Se a escritura não disser que tatuagem é pecado, então ela pode ser feita para a glória do Senhor. John MacArthur, mais um da gringa, oferece 6 perguntas mais simples para você fazer se você está pensando em tatuagem. Primeiro, é realmente necessário? 2, é vantajoso? 3, isso te faz mais parecido com Cristo? 4, é um bom testemunho? 5, edifica? 6, glorifica a Deus? São perguntas importantes, mas eu acho que se você aplicar isso a toda a sua vida, você vai ter uma vida muito ascética. Aplica isso a cortar o cabelo, aplica isso a usar um brinco, aplica isso a comprar uma roupa da cor que você prefere. A tatuagem é um adorno estético. Nós usamos adornos os mais variados. O John MacArthur usa ternos muito bem cortadinhos. Por que ele usa um terno com um número maior do que o que ele usa? Porque ele quer usar um terno que caiba corretamente no corpo dele. É realmente necessário estar bem vestido? Claro que não é. Vai nos deixar mais parecidos com Cristo? De forma clara e direta? De forma alguma. Mas ainda assim são perguntas importantes que devem ser pesadas em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Principalmente a questão de bom testemunho, de glorificar o nome de Deus. O Renato Vargens pensa de forma muito parecida com o Piper e com o MacArthur também. Ele concorda que Levítico não proíbe tatuagens, mas sim a associação com práticas de outras culturas, a gente já falou disso aqui. Ele sugere 7 perguntas pra gente fazer também. Glorifica a Deus? A intenção é causar atração sexual ou sensual? Pode ser motivo de escândalo? Você está disposto a passar o resto da vida com aquela imagem? Se você é menor de idade, os seus pais aprovam o que você vai fazer? É só por causa da moda, em 6º lugar? E a última pergunta, é uma forma de rebeldia contra algo ou contra alguém? O Renato afirma que tatuagem não é pecado por si só, mas aponta para as consequências que podem vir disso. Eu acho uma visão bem mais madura que a visão do Piper e a visão do MacArthur. E são perguntas de ordem muito mais prática e menos teológica, no sentido de que o Renato percebe que não é uma questão profundamente teológica, mas são questões práticas que devem ser pesadas principalmente no coração e na vida comum de sociedade daquele que faz a tatuagem. Augusto Nicodemos, para o nosso segundo reformado nacional. Ele também vai falar de Levítico, vai dizer que Levítico não proíbe tatuagem, e que falava sobre não usar símbolos de deuses estrangeiros, o que era talvez a mesma coisa que se curvar e adorar esses deuses. Então ele pondera que a tatuagem não deve estar associada a algum tipo de paganismo ou a qualquer pecado. Ele chama atenção para o fato de que em alguns ambientes isso pode ser um problema, pode gerar desconforto em outras pessoas, isso tem que ser pesado, e chama atenção para as motivações que podem sim ser pecaminosas. Ah, mas e fora do movimento reformado? Vou trazer aqui 2 brasileiros famosos que não estão dentro aí da nossa panelinha teológica. Primeiro, Rodolfo Abrantes, certo? Ex-vocalista do Raimundos. Ele é muito tatuado, ele está relacionado ao movimento pentecostal, não ao movimento reformado, e ele conta que após sua conversão, ele teve muitos conflitos pessoais e teve muitos problemas de dúvida acerca do que era certo ou não de acordo com a fé. Ele mesmo depois de convertido fez várias tatuagens, mas chegou um momento em que ele sentiu de Deus que já estava bom, chega. Ele vai argumentar que a questão não é se tatuagem é pecado ou não, já que a escritura não condena, mas como isso pode afetar o seu amor a Deus e como você lidaria com isso. Para ele, o amor a Deus é a coisa mais importante que existe. Cláudio Duarte, também um segundo nome aí de fora do grande ambiente reformado, questiona a motivação de se fazer tatuagens, mas também não considera pecado. Ele brinca com as questões estéticas, você pensa numa flor, num corpo de uma idosa que vai ficar toda enrugada e vai parecer que alguém jogou o sol da cáustica na tatuagem. Precisava disso? Talvez.
aí um panorama de coisas pra você pesar na sua vida pra você fazer tatuagem ou não, e alguns momentos em que tatuagem pode sim ser uma coisa inapropriada pra você. Deixa eu adicionar algumas coisas aqui que eu queria pontuar também sobre tatuagem. Pese questões financeiras, tatuagem não é barato, a menos que você faça na cadeia, e talvez esse recurso possa ser melhor investido em alguma outra coisa. Claro que não é errado comprar adornos, mas tem que pesar bem se a sua vida financeira condiz com esse tipo de coisa. Lugar, certo? Aonde você vai fazer a tatuagem, não é o lugar, a clínica que você vai, o estúdio. É onde no seu corpo. Talvez fazer uma tatuagem na sua cara não seja uma boa ideia, tá bom? Talvez fazer uma tatuagem no local assim, muito, né? Não é coisa de gente inteligente. Por quê? Porque Deus proíbe que eu tatue a minha cara? Não, porque é feio, certo? Não faça isso, tudo bem? Você vai colocar uma marca no seu rosto pro resto da sua vida, é um negócio meio arriscado demais. Mas pense no local onde você vai fazer isso. Não que seja pecado fazer em um local aberto, mas que tendo a tatuagem como algo que vai ser visto por outras pessoas, você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Pese questões de design, certo? Faça tatuagem de bom gosto, se for fazer alguma coisa. Vai tatuar nome de namorada, certo? A cara de alguém, sabe? Não faça tatuagem de mau gosto, pelo amor de Deus. Ou seja, evite 3 coisas com relação à tatuagem. Evite tatuagens pecaminosas, tatuagens tolas, tatuagens feias, certo? Basicamente é isso. O caminho, obviamente, é o caminho da prudência, é o caminho da inteligência, é o caminho de não fazer nada que você vai se arrepender depois. É impossível suportar a posição de que a Bíblia proíbe o uso de tatuagem. Mas a Bíblia não proíbe um monte de coisa, a gente não faz. A Bíblia não proíbe que eu derrame querosene no meu braço todo dia, e nem por isso eu derramo, porque eu sou inteligente, eu não vou fazer coisas tolas. Se você considera a tatuagem uma tolice, não faça. Agora, se você pensa diferente, pese as questões aí que são colocadas, peça bons conselhos e haja de acordo com uma boa consciência. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma tatuagem e não pretendo ter. Eu simplesmente não gosto muito, eu acho que não é muito coerente com a minha personalidade e tudo bem. Agora, outras pessoas fazem. Eu não sou o chato que vai ficar proibindo gente fazer tatuagem. Era muito comum que cristãos eritreus tatuassem cruzes na testa. Até hoje, cristãos coptas tatuam cruzes no pulso quando se convertem. Existem culturas das mais variadas. E a prudência é fundamental se a gente vai tocar nesse assunto. Aí você diz, Iago, eu não casaria com uma mulher ou com um homem de tatuagem. E tudo bem, você pode ter o seu gosto pessoal. Você só não pode transformar o seu gosto pessoal em uma questão de fé. Iago, eu não quero que os meus filhos tenham tatuagem. Tudo bem, você pode muito bem proibi-los. E os filhos devem obedecer os seus pais. Mesmo se eu gostasse de tatuagem, eu sou um homem casado, eu pago as minhas contas, eu não moro na casa dos meus pais. Mas os meus pais ficariam muito chateados com isso. Eu não queria fazer algo que chateasse os meus pais. Não uma questão tão menor na minha concepção. Se você não quer que seus filhos façam tatuagem, então os proíba. Você tem esse direito. Só não diga que Deus proíbe. Porque os seus filhos vão crescer, vão ler a Bíblia e vão entender que Deus não proíbe. E vão ficar com raiva de você. Porque eles vão entender que você mentiu pra eles. Você lhes deu uma proibição de fé que não era uma questão de fé diretamente. Mas era um gosto pessoal da sua família. Você pode impor seus gostos sobre seus filhos. Eu não tô questionando isso. Você é pai, se você é mãe, se você acha que tatuagem é uma coisa que não é coerente com a vida dos seus filhos, você pode impedi-los de fazer tatuagens. Seus filhos, como alguém que tem que honrar pai e mãe, podem obedecer você. O que você não pode é colocar coisas na boca de Deus. Iago, a nossa igreja quer proibir pessoas de terem tatuagem. Aí é um problema, certo? Porque nenhum pastor, nenhuma liderança eclesiástica possui a autoridade que não seja a autoridade da Bíblia. Eu não posso impor sobre a minha igreja os meus gostos pessoais. Eu não gosto de tatuagem, mas eu não tenho autoridade para proibir os irmãos da minha igreja de fazer aquilo que eu não gosto. Eu também não gosto de jogar futebol, certo? Eu também não gosto de ir em estádio. Eu não gosto de muita coisa que irmãos da minha igreja gostam, e eu não posso proibi-los, a menos que a palavra de Deus proíba. Para que uma igreja proíba membros de fazer tatuagem, ou seja, tratem aquilo como um ato pecaminoso, você precisa de uma argumentação contextual muito bem feita. E explicar de forma muito clara por que é que naquele contexto fazer tatuagem sempre vai ser algo pecaminoso. E explicar isso muito bem para sua comunidade. Eu não sei se isso é possível. E você, o que é que você acha disso tudo? Você tem tatuagem? Você vai fazer tatuagem? Eu vou fazer tatuagem porque o Iago disse que não é pecado. Não. Se você vai fazer alguma coisa simplesmente porque alguém disse que não é pecado, você tem que sustentar as suas posições, você tem que tomar decisões baseadas em você mesmo. Você não pode simplesmente fazer uma tatuagem e dizer que foi porque outra pessoa disse que podia. Se você vai marcar o seu corpo pra sempre, cuidado. Você tem que estar muito seguro desse tipo de coisa. Leia a sua igreja, veja como é que funciona na sua comunidade, fale com seus pastores, suas lideranças espirituais, veja com seus pais, veja com a sua família, com seu marido, com sua esposa e pese tudo isso com cuidado.